Você já parou para pensar que pode existir um mundo espiritual acontecendo ao seu redor exatamente agora, sem que seus olhos consigam perceber? E se eu te dissesse que a Bíblia afirma que existem milhões de seres espirituais atuando continuamente no universo, enviados alguns por Deus e outros em rebelião contra ele? Quem são os anjos? Eles realmente existem? Qual é a função deles? Os demônios atuam no mundo hoje? Existe mesmo batalha espiritual? E por que que quase ninguém ensina isso com profundidade nas igrejas? A verdade é que uma das mais fascinantes histórias da Bíblia, doutrinas da Bíblia, também é uma das mais negligenciadas e distorcidas da atualidade. E é exatamente isso que nós vamos estudar nessa série. Graça e paz, eu sou o pastor Eclésio Filho, professor do Instituto de Teologia Saudável, e quero dar as boas-vindas a você que está começando conosco essa jornada profunda pelo estudo de angelologia. Nesse curso, nós vamos estudar de forma bíblica, séria e equilibrada tudo aquilo que as Escrituras revelam sobre os anjos, o mundo espiritual, Satanás, os demônios e a batalha espiritual. Se você gosta de estudos bíblicos profundos, mistérios da Bíblia e conteúdos teológicos que fortaleçam a fé e tragam discernimento espiritual, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que amam a palavra de Deus. E agora, prepare a sua Bíblia, abra sua mente e seu coração, porque está começando a aula 1 dessa nossa disciplina de angelologia. Vamos para a aula. Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao curso gratuito de Teologia do Instituto de Teologia Saudável. Hoje nós começamos uma nova disciplina, Angelologia. Esta é uma das doutrinas mais fascinantes, mais negligenciadas e, ao mesmo tempo, mais relevantes da teologia sistemática. Nas próximas aulas, você vai aprender sobre a origem, natureza, classificação, obra e destino dos anjos, sempre com base firme na Palavra de Deus. Então, prepare o seu coração, abra sua Bíblia, e vamos começar. Parte 1. O que é angelologia? A palavra angelologia vem do grego angelos, que significa anjo ou mensageiro, e logia, que significa estudo ou dissertação. A angelologia é, portanto, a doutrina específica dentro da teologia sistemática que se ocupa em estudar a existência, as características, a natureza moral e as atividades dos anjos. Essa doutrina não é um tema secundário ou opcional na teologia cristã. Ela segue logicamente a doutrina de Deus, pois os anjos são, fundamentalmente, os ministros da providência divina. Eles são os agentes especiais de Deus no mundo espiritual e material. Mas antes de entrarmos nos fundamentos bíblicos, precisamos reconhecer algo importante. Vivemos em um mundo onde essa doutrina tem sido, ao mesmo tempo, extremamente negligenciada pelas igrejas e perigosamente deturpada pela cultura. Parte 2. Por que essa doutrina é tão importante? Há ao nosso redor um mundo espiritual poderoso, populoso e de recursos muito superiores ao nosso mundo visível. Bons e maus espíritos transitam em nosso meio com grande rapidez, em movimentos imperceptíveis aos olhos físicos. Alguns desses seres se interessam pelo nosso bem-estar, outros, porém, estão empenhados em nos causar dano. Muitas pessoas questionam: esses seres realmente existem? Quem são eles? Onde se encontram? O que fazem? A resposta está na Palavra de Deus, a única fonte de informação que merece plena confiança sobre este assunto. A Bíblia deixa absolutamente claro que existe uma classe de seres superiores ao homem. Esses seres habitam nos céus, formam os exércitos celestiais e compõem a inumerável companhia dos servos invisíveis de Deus. Esses são os anjos, sujeitos ao governo divino, e o papel que desempenharam na história da humanidade os torna merecedores de estudo sério e aprofundado. Existem também outros seres da mesma classe que, anteriormente, foram servos de Deus, mas que agora se encontram em rebelião contra ele. Parte 3. 3 razões pelas quais não podemos negligenciar esta doutrina. Há 3 aspectos que tornam o estudo da angelologia urgente e necessário nos nossos dias. Primeiro, o crescimento do culto aos anjos. Desde o início do cristianismo, grupos gnósticos já prestavam adoração aos anjos, como alertado em Colossenses 2,18. Durante a Idade Média, crenças absurdas nos rituais de bruxarias envolviam o culto a esses seres. E nos dias de hoje, os estudos cabalísticos, o movimento esotérico e místico ensinam novamente esse culto, por meio de práticas sofisticadas e modernas. Como a existência e o ministério dos anjos são amplamente ensinados nas Escrituras, não podemos abandonar o campo para os que ensinam erroneamente sobre eles. Segundo, a evidência crescente da possessão demoníaca e da adoração a demônios.
O apóstolo Paulo trava uma grande luta com a idolatria que, segundo ele, é adoração a demônios, como vemos em 1 Coríntios 10.19 e 21. O livro do Apocalipse, em 9.20 e 21, profetiza que nos últimos dias essa adoração aumentará assustadoramente. Não podemos nos omitir diante de uma realidade espiritual tão grave. Terceiro, a expansão do espiritismo. Em 1 Timóteo 4.12, o apóstolo Paulo adverte que nos últimos dias muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O espiritismo cresce de forma alarmante, conduzindo homens, mulheres e crianças a profundos caminhos de trevas. Além disso, Satanás e os espíritos maléficos atuam ativamente para atrapalhar o progresso da graça em nossos corações e a obra de Deus no mundo, como nos ensina Efésios 6.12. Por tudo isso, precisamos conhecer os ensinamentos sagrados sobre os anjos para estarmos firmes contra as astúcias deste inimigo derrotado. Parte 4. A doutrina secular acerca dos anjos. Agora vamos fazer uma viagem histórica para entender como diferentes culturas e períodos da humanidade encararam a existência dos anjos e dos seres espirituais. Nas sociedades antigas, histórias seculares, tradições religiosas e arqueologia mostram que quase todas as culturas do mundo aceitam a existência de seres sobrenaturais. Os egípcios antigos acreditavam que seres espirituais controlavam todas as fases da vida. O mesmo acontecia na Pérsia, na Babilônia e na Índia. Mesmo os gregos, tão voltados para a filosofia e o humanismo, acreditavam em espíritos, e a adoração a eles fazia parte do cotidiano. Os romanos, por sua vez, incorporavam as religiões dos povos conquistados ao seu panteão, simplesmente acrescentando novos deuses à sua lista. O teólogo Alexander Hislop, no final do século XVIII, fez um trabalho monumental ao comparar a crença em seres sobrenaturais de nação em nação e de religião em religião. Suas pesquisas demonstram que algo significativo aconteceu nos tempos antigos, envolvendo o relacionamento entre o mundo natural e o sobrenatural, algo que ainda influencia muitas pessoas nos dias de hoje. Os anjos na mitologia. Os assírios e os gregos, posteriormente, atribuíram asas a alguns desses seres semidivinos. Hermes tinha asas nos calcanhares. Eros era o espírito voador do amor apaixonado. Os romanos inventaram Cupido, o deus do amor erótico, representado como um menino que atirava flechas invisíveis para provocar romances. O filósofo Platão, por volta de 427 a.C., já falava em anjos da guarda. Toda essa tradição mitológica, porém, é muito diferente do que as escrituras revelam. As escrituras hebraicas. A Bíblia hebraica atribui nomes a somente dois anjos, Gabriel, que iluminou o entendimento de Daniel, como vemos em Daniel 9.21-27, e o arcanjo Miguel, o protetor de Israel, mencionado em Daniel 12.1. É importante saber disso, pois a literatura apócrifa inventou outros arcanjos que não têm fundamento bíblico, como Rafael, mencionado no livro de Tobias. Parte 5. Os anjos nos primeiros séculos do cristianismo. Durante o período do Novo Testamento, os fariseus acreditavam que os anjos eram seres sobrenaturais que frequentemente comunicavam a vontade de Deus, como registrado em Atos 23.8. Já os saduceus, influenciados pela filosofia grega, negavam a existência de anjos e espíritos, afirmando que eles seriam apenas bons pensamentos e intenções do coração humano. Nos primeiros séculos depois de Cristo, os pais da Igreja dedicaram pouca atenção ao tema dos anjos. A maior parte do esforço teológico era voltada para a natureza de Cristo. Mesmo assim, todos eles afirmavam a existência real dos anjos. Inácio de Antioquia, um dos primeiros pais da Igreja, acreditava que a salvação dos anjos dependia do sangue de Cristo. Orígenes, no século III, afirmou a impecabilidade dos anjos, mas especulou que, se a queda de um anjo foi possível, talvez a salvação de um demônio também o fosse, posição que foi corretamente rejeitada pelos concílios eclesiásticos. Jerônimo, em torno do ano 400 d.C., ensinava que anjos da guarda eram dados aos seres humanos no momento do nascimento. Dionísio Areopagita, por volta de 500 d.C., descreveu os anjos como uma imagem de Deus, uma manifestação da luz oculta, um espelho puro, brilhante, sem defeito. E Gregório Magno, no século VI, atribuiu aos anjos corpos celestiais. Tomás de Aquino e as grandes questões medievais. No início do século XIII, o teólogo italiano Tomás de Aquino formulou perguntas profundas sobre os anjos. De que se compõe o corpo de um anjo? Há mais de uma espécie. Quando assumem forma humana, exercem funções vitais. Conhecem nossos pensamentos secretos. Podem falar uns com os outros. Essas questões demonstram como o tema foi tomado muito a sério pela teologia medieval. O excesso, o culto aos anjos na Idade Média. Infelizmente,
O cristianismo medieval chegou ao exagero ao incluir a adoração aos anjos em suas liturgias. Isso foi tão longe que o Papa Clemente X, entre 1670 e 1676, chegou a decretar uma festa em honra aos anjos, algo completamente sem base bíblica. Parte 6. Calvino, Lutero e a Reforma. A Reforma Protestante trouxe um equilíbrio saudável ao tema. João Calvino e Martinho Lutero corrigiram os excessos católicos sem negar a realidade dos anjos. João Calvino, no século XVI, escreveu que os anjos são dispenseiros e administradores da beneficência de Deus para conosco. Mantêm vigilância visando a nossa segurança, tomam a seu encargo a nossa defesa, dirigem os nossos caminhos e zelam para que nenhum mal nos aconteça. Martinho Lutero, em suas Conversas à Mesa, falou de modo semelhante: os anjos ficam muito perto de Deus e do cristão. Estão de pé diante da face do Pai e vêm rapidamente socorrer-nos. A Era do Racionalismo. Por volta de 1800 d.C., surgiram graves dúvidas contra o sobrenatural. Alguns chegaram a chamar os anjos de personificações de energias divinas ou princípios simbólicos do bem e do mal. Em 1918, eruditos judaicos liberais chegaram a afirmar que os anjos não eram reais, pois seriam desnecessários. Isso, porém, não abalou a fé dos evangélicos conservadores. O teólogo Karl Barth reconheceu que o tema dos anjos era o mais notável e difícil de todos e perguntou como o intérprete pode avançar sendo ao mesmo tempo aberto e cauteloso, crítico e perspicaz. E o teólogo conservador Millard Erickson concluiu: se é para sermos estudiosos fiéis da Bíblia, não temos outra escolha senão falar a respeito deles. Conclusão da aula 1. Nesta primeira aula, vimos o que é a angelologia, porque ela é importante e como o pensamento humano ao longo da história tem encarado a questão dos seres espirituais, muitas vezes com acertos, mas frequentemente com exageros e desvios. Na próxima aula, vamos entrar no coração da doutrina, a angelologia bíblica. Você vai aprender sobre a etimologia do termo anjo, a origem dos anjos, sua existência bíblica e seu propósito na criação de Deus. O estudo bíblico sério sobre os anjos não é superstição nem fanatismo. É responsabilidade teológica. E é exatamente isso que o Instituto de Teologia Saudável se propõe a oferecer a você: teologia sólida, gratuita e acessível. Até a próxima aula. Chegamos ao final desse episódio de hoje e eu espero de coração que esse estudo tenha edificado a sua vida, fortalecido a sua fé e ampliado ainda mais o seu entendimento sobre as verdades espirituais reveladas na palavra de Deus. Hoje, nós aprendemos princípios extremamente importantes sobre a angelologia. Vimos que a Bíblia trata o mundo espiritual de forma séria, profunda e equilibrada. E isso é fundamental, porque o conhecimento da palavra nos traz discernimento, maturidade e firmeza espiritual. Se esta aula falou com você, eu quero pedir: deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, envie para amigos, grupos da igreja, familiares e todos aqueles que amam estudar a Bíblia. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sino das notificações, porque as próximas aulas serão ainda mais profundas e reveladoras. Na próxima aula, nós vamos entrar em um tema extremamente importante dentro da angelologia. Vamos estudar mais profundamente aquilo que a Bíblia revela sobre os anjos, sua atuação, sua natureza e seu relacionamento com o plano de Deus. E eu tenho certeza de que você vai se surpreender com muita coisa que as Escrituras realmente ensinam. Então, não perca a próxima aula. Continue firme na fé, continue buscando conhecimento e continue mergulhando na palavra de Deus, porque conhecer a Deus e a sua verdade é um dos maiores tesouros que podemos possuir. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e até o próximo episódio.